está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 18 de agosto de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Se o original for caro, você compra o piratão? Fala pra mim. Fala com tranquilidade, sinceridade e transparência. Se o original for caro, você compra o piratão? Quero ver sua participação e a sua opinião no nosso Debate 93 de hoje. A gente está vivendo um tempo de muito mimimi. Essa expressão tem sido utilizada para choradeira, mulher chorando demais, tudo reclama, é muito mimimi. Vamos falar sobre esse assunto. O que significa esse mimimi, hein? Tem gente que tem facilidade para enfrentar um problema e é capaz de assumir os seus erros. O cristianismo nos ensina que nós devemos assumir os nossos erros. Aliás, se nós não assumirmos os nossos erros, nós não teremos arrependimento. Se não houver arrependimento, não haverá perdão. Se não houver perdão, você tá lascado, meu irmão. Situação gravíssima. Então tem muita gente que nessa onda de mimimi coloca a culpa no outro. De quem é a culpa? A culpa é da fulana. A culpa é do ciclano, e aí a pessoa acaba se enrolando cada vez mais e não encontrando aquele lugar adequado, que é o lugar do reconhecimento dos seus erros. Você tem dificuldade em relação a esse assunto, hein? Você é do time do mimimi? E o ouvinte aqui dizendo, olha, minha sogra atrapalha meu casamento. Ela ainda não percebeu que a filha é uma mulher casada e controla tudo como se minha esposa ainda fosse responsabilidade dela. Tudo bem que moramos na casa dela, mas isso dá a ela o direito de comandar? O que fazer quando os pais não conseguem entender que os filhos cresceram e já não são mais comandados por eles? Como ter privacidade morando com a minha sogra? Ô, ouvinte, você tá querendo demais, hein? O pessoal agora, hein? Privacidade, são várias. Entendi. Existe uma forma educada e sem brigas de mostrar a ela qual é o verdadeiro lugar dela? É possível impor limites sem perder a educação e o amor? A não separação da sogra pode provocar a separação do casal? Meu Deus, tá nesse clima, é? O que fazer quando a harmonia acaba na família? Estou imaginando hoje na cidade do Rio, para muita gente hoje é feriado, para nós não, mas para muita gente hoje é feriado e de repente hoje é o dia de almoçar com a família. A sogra ali, todo mundo à mesa, preparando aquele almoçozinho gostoso e a galera se entra olhando e dizendo, você tá no debate de hoje, hein? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ô, pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, muito bom dia, seja bem-vindo o senhor aqui ao nosso Debate 93 de hoje, é uma alegria tê-lo aqui entre nós. Já sabemos que o ideal é que não more junto, né? Que a pessoa não more, a mulher e marido morar num lugar, a sogra mora em outro canto, às vezes é um canto mesmo, né? Para alguns. Agora, a dificuldade muitas vezes impõe ao casal a necessidade de conviver no mesmo ambiente mesmo, não é nem a casa no fundo, é a casa ali, juntinho. Que pensa o senhor aqui a respeito do que trata o nosso tema? Bom dia, JR, bom dia aos amigos que estão aqui à mesa conosco, aos nossos ouvintes. Essa é uma realidade de muita gente hoje, devido às grandes dificuldades que eles encontram, né? Mas, JR, o grande segredo está numa frase que ele diz assim, nós moramos com ela, então provavelmente a dona da casa é ela. Sei. E se ela é a dona da casa, ela tem os direitos dela. Eu acho que é uma situação que a gente pode conviver muito bem dentro da medida do possível, né? Tendo cada um respeitando o seu espaço,
Mas o importante aqui é que a casa é dela. Se a casa é dela, como é que eu vou dizer para alguém que é dono da casa que ela não pode fazer isso ou aquilo? Como é que eu posso dizer para alguém que é dono da casa que eu quero a minha privacidade? Se eu desejo ter a minha privacidade, que eu vá para um lugar onde eu seja o dono, onde eu seja o cabeça, onde eu possa, né, governar, onde eu possa ditar algumas coisas. Mas ele se submeteu a essa situação. Eu me lembro de uma história contada por um pastor, que ele dizia o seguinte: olha, pastor, eu contando para as pessoas, olha, eu estou muito chateado porque todo dia de manhã, né, eu durmo com a janela aberta e todo dia de manhã tem uma vaca lá com a cabeça dentro da janela e eu não estou chamando ninguém de vaca. E aí perguntaram para ele, vaca animal mesmo. Vaca animal, Mas por que essa vaca entra na tua janela todo dia? O que acontece? Ela pula o muro? Não, na minha casa não tem muro. Né? Na minha casa não tem muro e do lado tem vários bois, várias vacas, que todo dia aquela vaca cisma de botar a cabeça na janela. Quando você não impõe limites, quando você não determina algumas coisas, você está dando margem para as pessoas fazerem aquilo que elas acham que deve ser feito. Então, se tiver muro, não tem vaca na janela. Entendi. Entendeu? Pastor Eduardo Merêncio, da Igreja do Evangelho Quadrangular na Posse, em Nova Iguaçu. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Pela descrição que o pastor Márcio Rocha fez, não há esperança para esse ouvinte, enquanto ele estiver morando na casa da sogra. É isso, pastor? Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes, debatedores. Eu vou pela mesma linha do pastor Márcio. No muro? Eu vou um pouco além. Além do muro? Ainda, se o muro for da casa da sogra, ainda tem erro aí. Não é? Porque mesmo que a casa tenha muro, mas a casa ainda for da casa da sogra, dizer para esse ouvinte, sem nenhum medo de ser feliz, que quando a gente quer casar, a gente tem que pensar nisso antes. E faça como eu, paga aluguel. Não é? Junte os dois e vão morar no lugar miúdo que for, mas que ele possa ser o dono da casa e ele vai experimentar um nível de intimidade com a sua esposa e de liberdade para a sua família, que morando na casa não apenas da sogra, de quem quer que seja. Não é? Tem uma frase popular que diz: minha casa, minhas regras. Não é? Ufa. E se ele quer ter as regras da casa dele, que ele constitua a própria casa. O Edeni, bom dia, bem-vinda. Estão pintando a sogra aqui como o negócio do muro. Também como uma impossibilidade de que uma pessoa que é mãe da esposa dele, né, no seu caso, ou mãe do esposo, tenha o limite, consiga lidar bem com isso, seja uma pessoa, pela descrição aqui, é espaçosa, será que não tem jeito? Uma pessoa menos espaçosa, uma pessoa que no fundo acaba respeitando o casal? Bom dia, JR, bom dia aos meus companheiros aqui de debate e a nossa audiência que é qualificada, selo 93.3 FM. Bom, há um ditado aí no mundo que só não tem jeito pra morte, né? Então eu acredito que tenha jeito sim. Eu entendo a palavra do pastor Jefferson, né? Pastor Eduardo, me desculpe, pastor Márcio, meu companheiro de guerra aqui do debate há muitos anos, mas eu quero entender que ninguém está numa situação dessa porque quer. Eu acredito que ele está passando por um desemprego, não só ele, porque a gente está falando aí para muitas pessoas que estão passando por essa situação. Eu entendo que o desespero é exatamente isso, como se conduzir, já que ele entende que ele não está no espaço dele. Aí por aí você tira a ideia do que este rapaz está passando. Assim, só para dar uma amenizada, não só ele, mas todos os outros genros ou noras, começa a ver sua sogra, apesar dos apesares, ela é a mãe do seu amorzinho, né, JR? Ela é a mãe do seu bem-querer. Então, só para dar uma dessa fogueira aí, tenta enxergar essa pessoa olha, ela é a mãe do seu amor, senão você não tem o seu amorzinho aí do lado, mas pastor Jefferson Correia, da Igreja Nova Vida Apostólica em Duque de Caxias. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O que fazer, pastor, numa circunstância como essa? Bom dia a todos, graça e paz. Dizer para os ouvintes que coloque nossa rede social aí, liga para 350 pessoas pelo menos para participar, porque o tema é pertinente. Eu achei interessante o seguinte: quando ele diz se existe uma forma educada e sem brigas de mostrar para ela qual é o lugar dela,
ela está no lugar dela. Quem está fora do lugar é esse casal. O que acontece, a gente tem que ser muito maduro e direto também e não privar ninguém da verdade. É o seguinte, toda vez que a gente está fora do nosso lugar, inevitavelmente a gente ocupa o lugar de alguém. Eles estão ocupando o lugar dela. Imagine você conviver com uma pessoa do sexo oposto com quem você não nutre nenhum tipo de sentimento profundo. A gente só consegue viver dentro de uma mesma casa. Eu vivo com a minha esposa porque eu sou apaixonadíssimo por ela. É o amor da minha vida. Então eu consigo conviver com os defeitos dela, com os tiques que ela tem, com os problemas que ela tem. Tranquilo. Agora imagine para essa sogra, que já não deve ser nenhuma garotinha, e agora ela já tem uma filha adulta e tem que abrigar na sua própria residência, dividir um pouco de espaço, porque se eles estão morando ali, é sinal que ninguém ali tem uma condição financeira muito confortável. Porque se eu fosse o sogro deles, eu ia alugar um lugar para eles até que a vida melhorasse. Se está ali dentro, porque ninguém tem uma vida financeira confortável. Aí ela tem um pouquinho dela, no cantinho dela, a hora dela descansar, tem que abrigar um homem diferente, com quem ela não nutre sentimento algum. Esse camarada, ele quer, de alguma forma, ter um nível de privacidade num lugar que não é dele. Não existe privacidade na casa alheia, a casa dos outros. Então, acho que ele tem que entender isso daí. Tá morando de favor, amigão? Você vai ter que pagar esse preço. O problema da nossa geração é que ela é movida por necessidade, não por propósito. E as necessidades vão surgindo e vai arrumando esqueminhas, gambiarras, para tentar suprir aquela necessidade, vai morar de favor na casa do outro, vai passar por situações difíceis e vai se envolver nessa questão aqui. A única forma de solucionar isso daqui pode sim conversar com ela, tentar negociar, não impor, negociar alguns limites de alguma forma, mas entendendo que enquanto essa menina estiver dentro dessa casa, essa mãe ainda vai sentindo o direito de opinar. Isso daí é inevitável. É que existe o esquema do espaço físico e da intervenção da sogra na vida da menina. Quer dizer, o que ele diz aqui, a filha é uma mulher casada e ela controla tudo como se a minha esposa ainda fosse responsabilidade dela, não é filha dela, porque a filha continua. Não sei exatamente quais são os pontos, mas ampliando isso aqui, de repente é o que faz, é o que veste, é que horas que vai, aonde vai, entendeu? Com quem vai, se esse marido é boa companhia ou não. Tô imaginando aqui, deve achar que não, né? Vai rolando partidarismo, inevitavelmente vai rolando. Quer ver um filme? Os dois aqui, maridinho, esposinha, querem ver um filme juntinho aqui. Pipoca, refrigerante, sogra. JR, olha, ainda tem uma situação, JR, da maternidade, né? Porque assim, mesmo que você não more no mesmo lugar que a sua sogra ou com o seu sogro, né? Existe a questão da paternidade e da maternidade que é muito forte, né? Por exemplo, se você recebe a sua sogra na casa, eu adoro minha sogra, morei ao lado da minha sogra, né? Mais de 10 anos. Ao lado é na casa ao lado? Não, eu construí, eu acrescentei no imóvel dela, né? Eu construí a minha casa, mas tinha um muro direitinho, tinha minha porta, tinha um muro. Na minha casa tinha um muro. Tinha muro, já tem. Então, o que acontece? Mesmo quando ou a minha mãe ou a minha sogra, quando vão na nossa casa, elas sempre dão os pitacos de sogra, é normal, né? É muito normal isso. E assim, eu aprendi que sogra que dá problema não é a sogra do rapaz, muitas das vezes é a sogra da moça, né? A mãe do rapaz é que dá mais problema do que a mãe da menina, porque assim, quando você casa com alguém, aquela família acaba ganhando um filho, você vai muito mais para casa dela do que ela para casa de cá. Com certeza. Isso é uma coisa normal. Então, você fez uma pergunta pro pastor Jefferson aqui, se existe a possibilidade de se dar bem? Claro que se dá bem, ele tem tudo na mão para poder tentar resolver esse problema sem criar muito atrito. Na realidade, ele tem que tentar transformar essa sogra em aliada dele. Porque o que pode estar acontecendo com esta sogra é que ela tem a necessidade essa sogra pode estar até ajudando ele em algumas coisas, mas assim, ele aumentou a lente de defeitos, né? A lente de defeitos. Sabe, pastor Márcio, essa sogra tá me azucrinando quando pode estar ajudando ele em várias situações. Existem alguns pais que eles têm a necessidade de se sentir
sentirem importante ainda para os filhos, como se não fossem, né? Mas e nisso em algumas sogras ou sogros são exacerbado. Então ele tem que dar um jeito aí. Foi muito falado aqui sobre a questão da privacidade. Eu entendi tudo que vocês falaram, mas eu não vejo que ele está falando de privacidade. Ele está falando de uma mulher autoritária e controladora. É mais profundo, vai mais além, entendeu? Porque realmente privacidade, isso nem entra em questão, porque não tem como mesmo ele ter. Você acha que ela, pastor, ele não conhecia essa mulher antes? Com certeza. Gente, namoro é pra isso, né, gente? A gente precisa entender uma coisa. Casa de uma outra pessoa que não a nossa é um tempo, é uma transição. É verdade. Quem é que aqui não pode passar por alguma circunstância na vida que não precise do favor de alguém? Todos nós podemos passar por isso em algum momento, por mais organizados que sejamos. Agora, isso é um momento de transição. Vai se saber quantos anos esse marido está na casa da sogra. Aí a sogra que a princípio os recebeu de maneira educada, de bom grado, aí o cara tá lá 10 anos. Se acomodou, né, pastor? Acomodou. Peraí, minha filha nunca vai ter nada com esse camarada. Então a gente tem que olhar os dois lados. Aqui a gente não está julgando o mérito de questão, mas a sogra, será que ela não mudou o discurso depois de ver que o camarada se acomodou ali? Olha aqui um ouvinte dizendo: JR, eu passo por uma situação parecida. Eu sou recém-casado, JR. Tenho meu apartamento, olha que coisa boa, né? Minha irmã tem um apartamento ao lado do meu, olha que coisa boa. Até aí tudo bem, né? Tudo bem. Mas coisas assim raramente chegam aqui. O que chega aqui é o que segue, né? E ela decidiu morar conosco e alugar o apartamento dela. Ou seja, a irmã dele, queridinha irmãzinha amada, tem um apartamento dela. O irmão recém-casado tem o apartamento dele. Ela resolveu alugar o apartamento dela e morar no apartamento dele. Pergunta ao ouvinte: o que fazer? O apartamento não tem muro, não, né, JR? Pelo amor de Deus, né? Ué, mas ele não consegue comandar a própria casa dele. Ele tem que preservar o casamento dele. Sabe qual é o problema? Toda nova família nasce de uma ruptura da família de origem. É o que está escrito lá em Gênesis: deixará o homem pai e mãe. Tem que haver essa ruptura. Quando não há essa ruptura, tá burlando o princípio. Se burlar esse princípio aí, não tem como ter sucesso, cara. A gente não pode ficar tentando maquiar a situação. Isso daí, deixar pai e mãe, não é um abandono à família de origem, mas é essa ruptura. A partir desse instante, nasce uma nova família. Todas as atenções têm que ser voltadas para essa nova família que nasce. Aí, mãe, tio, parente, amigo, vizinho, ninguém pode mais intervir na vida desse casal. O camarada tá recebendo a própria irmã dentro de casa, ele é recém-casado e sem uma questão de necessidade real. Então, não... trazer, é igual o Abraão quando saiu e levou lá junto. É uma dificuldade muito grande de dizer não, né? Em detrimento de quê? Por que eu não posso dizer não para minha irmã? Por que eu não posso dizer não para minha mãe, né? Se a vida dela já tá... É muito complicado isso, as pessoas hoje não terem coragem de dizer não, sabendo que até Deus é um Deus que diz não. Deus é o Deus do sim e o Deus do não. E qual a dificuldade que nós temos de dizer: irmã, isso vai me atrapalhar, tô recém-casado, quero andar à vontade dentro de casa, quero ter liberdade para fazer o que eu quiser com a minha esposa dentro da minha casa, você vai me atrapalhar. Ouvinte dizendo: JR, eu vivo o meu casamento desse jeito, a minha mãe opina em tudo, ela fala mal do meu marido, fala mal dele para mim e para todos, joga piada, joga direta, e eu muitas vezes eu fico dividida, JR. Não moramos na mesma casa, eu moro na casa da frente e minha mãe na casa dos fundos. Meu esposo e ela já discutiram de quase haver agressão, porém em palavras foram ditas muitas coisas. Eu sofro muito com isso, pois amo o meu marido e amo muito mais a minha mãe. Olha, eu entendo o seguinte, eu vou frisar essa questão não é a privacidade. Eu consigo enxergar essa sogra aqui querendo controlar a filha, ela morando a quilômetros de distância. É mesmo? Eu consigo, porque isso é da pessoa, está implantado, inserido ali, faz parte do DNA. Por isso que eu vou partir pro famoso diálogo, né? Ele precisa, porque assim, eu entendi os pastores aqui, eu tô entendendo que a questão, quem casa quer casa, mas vamos assim, viver mesmo a questão do rapaz no sentido de que não tem pra onde ir, gente.
Aí também eu não acho muito legal essa história de que porque você está dentro do espaço que não lhe pertence, querendo ou não, você não pode também ter os seus direitos, no sentido assim, não de tirar o direito da sogra, mas no sentido assim de liderança com a sua esposa. Porque querendo ou não, vão ter que conviver. Aí vão conviver assim? Porque querendo ou não, parece que dá dando a entender que o debate está caminhando assim, que a sogra está coberta de razão de falar, de intimidade, de controlar. E eu não vejo muito por aí, porque tem gente que realmente é folgada, se acomodou, mas tem gente que está passando e não gostaria de estar passando. Eu acho que tem que chamar essa sogra e ter uma conversa. Mas a nível de negociação. Com certeza. Porque você perde o direito quando você está debaixo de favor de outro. Então, assim, não existem direitos para esse casal que vive de favor do outro. Esse que é o problema. A gente tem que agir com justiça. Eu acho que vocês estão assim, vocês não estão exagerando, não. Porque a pessoa assim, mora na casa, vamos dar esse exemplo aí. O camarada mora na casa da sogra, porque mora lá, a sogra tem direito de chegar pra mulher dele e dizer assim, você não vai à rua, e outra coisa, você aí tá comendo muito, ela tem direito a isso? Foi o que eu acabei de falar, não, eu sei, né? Que fica complicado. Eu sei, você tá dizendo que tem gente que controla perto ou a distância, tem gente que usa controle remoto e tem gente que vai lá na televisão e muda. Exatamente. Não resta dúvida. Perto ou longe a pessoa é controladora, mas esse negócio dá direito até parece. Direito é algo adquirido, né, Sim, direito é algo adquirido, mas não é que mora na mesma casa por circunstâncias diversas. Olha, o pastor Eduardo disse, de repente uma circunstância, uma crise que está vivendo, um período de dificuldade, desemprego. Ok, o cara está desempregado, mudou para casa da sogra. Aí tá dizendo o seguinte, sogra, já estou aqui com as mãos erguidas, pode dizer o que você quiser, na sua casa as ordens são suas, eu não mando em nada, minha esposa agora volta a ser somente a sua filha e deixa de ser a minha esposa? Se é por um período... Eu acho que é um exagero de vocês, não? curto período, JR, a gente Tô contraditando de propósito, vocês não foram contraditados, tô contraditando. Como o pastor disse aqui, a gente, né, a Edeni tá falando sobre situações, sobre essa situação da pessoa controladora. Pessoa controladora é pessoa controladora em qualquer lugar. Eu não acho que ela tem o direito de fazer isso com ele. Não tem direito, então. Eu acho que não. Não tem direito. Não tem direito. Eu sou da linha que ela tem o direito. Fica muito complicado. Eu disse, minha casa, minhas regras. Eu fui exatamente o que eu falou. Eduardo falou? Eu falei do muro. Você falou do muro e da vaca. A questão não é o direito, o que eu tô dizendo é o seguinte, ele também não tem direito de se impor. Por isso que eu parti do princípio da negociação. Tem que sentar e ser aberto a nível de negociação. Entendo o senhor, pastor, vamos lá. O almoço na minha casa é meio-dia. É a regra dela. Almoço na minha casa, meio-dia. Regra dela. Televisão até 11 horas. Regra dela. Minha filha não vai sair com essa roupa. Regra dele. Exatamente. Onde é que nós vamos? Entendeu? Olha, vamos fazer uma viagem. Regra dele. Conversa, não é isso ou não? Estou dando um exemplo assim. Mas a questão da geografia, eu acho que determina ela, inevitavelmente. A geografia que determina ela. Agora, a personalidade, não. Porque essa moça agora é uma com ele. Não é uma com a mãe. Só que eu entro na linha, eu concordo contigo. Eu cuidei de um caso, de um casal que vivia 10 anos em casas separadas, muito distante mesmo. Um vivia em Caxias, outro em Niterói. Os pais viviam em Niterói. E ela não fazia nada sem antes ligar pra mãe. O casamento acabou. Não deu pra gente intervir, não deu. E quando ela foi fazer um tratamento com o psicólogo, ele falou assim, você é uma anomalia, porque você já tem quase 40 anos e você não tem cordão umbilical grudado na sua mãe ainda. Então, assim, o psicólogo veio tratando com ela nessa linha. Por quê? Não era só que a mãe era controladora, era porque a filha também era super dependente. Então, assim, a questão é o seguinte, posicionamento. Tá, a sogra ali não tinha tanta culpa. Se a filha pega e se posiciona, quando houve uma discordância entre a minha mãe e minha esposa, eu conversei com as duas, falei, ela é minha esposa, eu amo, você é minha mãe, eu te amo. Então, vamos fazer o seguinte, o ponto que liga as duas sou eu, vamos tratar todo mundo com respeito e fica tudo de boa, acabou o problema, só que eu não morava dentro da casa dela. Eu tinha minha casa, morava em frente, do outro lado da rua. Então, quando há um diálogo, como eu compactuo com os pastores aqui, mas também um posicionamento da própria filha, porque a gente não está enxergando ela como uma vítima. Quem tem que se posicionar é ela. Ela não conhece a mãe que tem. Entendi. Então ela tem que pegar e colocar um limitador na personalidade. Ouvinte dizendo, JR, eu não morava com a sogra, mas ela levou minha esposa para casa dela. Olha aí, eu disse não para as opiniões da minha sogra e foi exatamente o que ela fez. Filhinha, volta. Volta pra casa. Filha, volta. Não há ruptura, né? Posicionamento. É o que a gente fala, é um posicionamento. Precisa acontecer um posicionamento. E a gente percebe o que o pastorzão falou aqui, é que até agora a gente não vê no relato dele um posicionamento da esposa. Não, a filha não faz nada. A filha não faz nada, a filha fica olhando, né? O pau tá quebrando e ela tá na dela. Eu vou contra minha mãe. Ou então, se eu não faço, eu vou contra meu esposo. Eu acho que o X da questão
é que essa moça, essa esposa, ela tem que sustentar a mãe. Com certeza. Isso independe da geografia. É por isso que eu estou batendo nessa tecla, porque é preciso haver o respeito, inclusive pela esposa dela. A geografia só está sendo usada por causa desse contexto. Porque não, mas porque se frisou muito que por ele estar no espaço dela, né? Ouvinte dizendo se JR lê baixinho. Ou não. Sou candidata à sogra. Eu já oro para ter discernimento como sogra. Eu tenho uma sogra que é bênção em minha vida. E a minha mãe também foi uma sogra que abençoou muito meu esposo. O finalzinho você pode ler alto. Eu não, agora vou ler tudo baixinho. O ouvinte aqui dizendo, JR, minha casa é muito grande, sabe, tem um quintal bom. A minha filha viu que eu estava só e como ela como ela com os filhos estava em uma casa muito pequena, aí vieram morar comigo. Não deu certo, JR, eu fiquei com a cabeça quente, sabe, sem privacidade, então deixei ela na casa grande por causa das crianças e eu estou agora na casa dela, que é uma casa pequena, mas suficiente para mim. JR, eu intermediei um caso na igreja, casal novo, ambos com 30 anos, casados há 8 anos, e que ficavam intercalando entre a casa da mãe dele e a casa da mãe dela. Tiveram a oportunidade de comprar uma casa para si, no quintal da mãe dela. Compraram a casa. A mãe queria construir uma nova casa para ela em cima da casa da filha. E aquilo dava uma dor de cabeça e muito choro e tudo mais. Então, a gente começou a trabalhar essa questão. Ela chamou a mãe para conversar. Mãe, olha só, a minha casa é minha casa. Eu preciso ter a minha vida, eu preciso... Já não basta estarmos no mesmo quintal. Mas a minha casa, da porta para dentro, eu gostaria de ser a dona da minha casa. Isso deu uma loucura no dia, muito chororô. Mas as coisas se apaziguaram. Família é assim. Se há diálogo, se há respeito na hora de falar, se ora-se antes de fazer as coisas, eu acredito que o próprio Deus vai dar as soluções que o casal precisa. Então, esse casal que está passando por essa situação, digamos que eles estejam vivendo uma crise porque o diálogo não existe mais. Olha, presumimos que sejam pessoas crentes. Orem a Deus, peçam direção, façam de maneira correta, respeitem a dona da casa e conversem. Eu acho que ninguém foge de uma boa conversa. Muita gente usa a expressão do exemplo de Daniel como algo que tem que ser vivenciado, né? Quer dizer, ele resolveu não se contaminar. Então dizem assim, ó, isso tem que ser resolvido no começo. No começo. Também não quer dizer que não possa recomeçar. Também não quer dizer que você não possa chegar, se assentar e dizer assim, olha, vamos estabelecer outros objetivos aqui, a coisa não tá boa, não tá exatamente bom. Genros também tem que se mancar. Tem genro que é deitão. Tem genro que o camarada não lava nem a xícara. Tem genro que não faz absolutamente nada, como também tem nora e como também tem sogra. Problemas todos têm. Bem-vindo à família humana, né? Tem a família olímpica, que é aquela que passa na faixa especial, e o resto do mundo, que é a família humana, que fica com 2 faixas só emboladão lá atrás. Nós somos da parte humana, pelo menos eu e os companheiros aqui, né? Nós todos precisamos entender que existem possibilidades de mudança, de adequação, de transformação, e que é necessário que haja, pelo que eu observei aqui, novos começos, diálogo franco, verdade, transparência e amor, porque afinal de contas, se existe alguma coisa boa que aconteceu entre vocês, é o amor. E tem uma coisa importante que algumas pessoas não compreendem: o significado do noivado. O noivado é quando o assunto fica sério. Quando o assunto fica sério, as conversas podem ser amadurecidas, inclusive essa. Tem gente que namora 500 anos, fica noivo um dia e casa no outro dia. O noivado, ele existe para, de alguma forma, oficializar o namoro e afirmar a coisa é séria. Quando a coisa fica séria, é aí que as pessoas se revelam. É aí que as pessoas se manifestam. Talvez fosse tempo de gente ficar mais tempo noivo, esperando um pouco mais que as coisas se revelem, observando claramente os detalhes e não fechando os olhos e embarcando como se ninguém tivesse nenhum defeito, especialmente do lado de lá. Conquistou meu coração, 98,3
11h30, popularmente 11h30, os agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial apreenderam nesta terça-feira centenas de bonés, camisetas, cordões e medalhas com a imagem dos Jogos Olímpicos. Isso aconteceu em Copacabana. Durante a ação, 9 ambulantes foram detidos e responderão pelo crime de uso indevido de símbolos oficiais. Além disso, outro vendedor foi autuado pelos agentes por violação de direito autoral. Você já comprou produtos piratas porque os originais estavam caros demais? Você acha que uma réplica é a mesma coisa que um produto pirata? Na sua opinião, quem compra produto pirata está errando ou o erro é só de quem vende? Qual a visão bíblica sobre esse assunto? Pergunta que os nossos debatedores e vários ouvintes responderam. Um deles disse assim: JR, não vou ser hipócrita não. Tá caro, eu compro o pirata, e abordou a questão do valor altíssimo dos impostos que se paga sobre mercadoria e por conta disso os produtos ficam tão caros. Você é crente, mano, tá ferrado. Não pode comprar nada pirata, até porque é verdadeiro? Não, é mentira. Então, se é mentira, o pai da mentira é o diabo, você tá compactuando com ele. Então não existe a possibilidade. Outra, você pode comprar outros produtos de altíssima qualidade com preço bem diferenciado, com uma etiqueta diferente, pô. Você não precisa ter aquele mesmo etiqueta. Só que existe a questão hoje da ostentação. Existem alguns lugares que as pessoas não são aceitas pelas roupas que vestem. Isso é uma realidade no nosso meio. A gente sabe, o cara chega, se ele não tiver com aquela blusa com a florzinha ou com jacaré, enfim, a gente sabe que os outros já olham qual é a marca dessa camisa. Cara, o cara vai numa loja que vende a atacado, compra uma camisa maneira, com material bom, durável e com preço muito diferenciado. Você não precisa mostrar o que você não é. Tem dinheiro pra isso? Não, você não tem dinheiro pra isso, cara. Então viva a sua realidade, não precisa ostentar nada. JR, por ter passado um bom tempo do meu ministério pregando para jovens, eu gosto de usar dois episódios bíblicos que demonstram a grande vontade, o grande carinho e amor e visão de Deus a respeito dos originais. A primeira delas é que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Se tem na palavra verdadeiro, é porque provavelmente existe o falso adorador, e não é esse que Deus procura. Então, a gente pode tentar usar roupa falsa, usar pirataria, mas a gente sabe que Deus não está interessado nos fakes de adoração. O segundo episódio é que os piratas um dia estarão diante dele e vão dizer assim: mas Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, eu te conheci, eu ia tudo quanto era culto de campanha, e Deus vai usar a seguinte expressão: mas longe de mim, porque eu nunca os conheci. Isso é uma palavra para quem está acostumado a viver debaixo da pirataria. Porque o natural, diz a Bíblia, que primeiro vem o natural, depois o espiritual. E se eu estou acostumado a viver uma vida natural debaixo de uma pirataria, provavelmente eu vou transferir isso para o meu espiritual. Eu vou ter cara de crente, eu vou ter Bíblia de crente, eu vou ter roupa de crente, eu posso até sapatear como crente, mas na verdade eu sou um grande pirata. Eu sou um pirata da minha vida espiritual. Então não tem como eu diferenciar a pirataria das coisas naturais, camisa, CD, bolsa, da minha vida espiritual. Eu acho que isso é muito mais abrangente, é muito mais importante do que você usar uma camisa falsa. Porque com certeza o teu natural vai refletir o teu espiritual. E eu, sinceramente, eu não gostaria de ver tanta gente boa passar nesse crivo de nunca te conheci. E quando baixamos na internet, pergunta aqui o ouvinte aí, que às vezes tem lá, né, produtos e etc, que as pessoas baixam, conseguem baixar, e do ouvinte dizendo música, livro, filme, também é um erro, porque não vimos nenhuma ação das autoridades quanto a isso, diz aqui um dos nossos ouvintes. JR, neste assunto da pauta, tem a pergunta: qual a visão bíblica sobre esse assunto? Em Jeremias, no capítulo 22 e no versículo 13, diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito,
que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Isso é o resumo do que se pode falar sobre o que é você fazer uso do que é pirata. Se é pirata, você não está pagando os direitos a quem de fato merece receber esse direito. E excelente palavra do pastor Márcio, por quê? Não tem como você desassociar, não tem como você prega muito bem, canta muito bem, né? Sapateia aí deu esse exemplo, mas na hora de comprar um produto, você abre mão do verdadeiro porque é caro e vai para o pirata. Vida de crente é assim, ou você vai no tudo ou você vai no nada. Para Deus não tem esse negócio de meio termo. E eu sempre digo, gente, andar na contramão é complicado, é difícil, exige mais força, mas é o que a palavra te ensina. E quando baixamos na internet as músicas, o livro ou o filme, também é considerado um erro, porque não vimos nenhuma ação das autoridades quanto a isso? Então, JR, eu não baixo filme da internet, né? Mas música, eu acredito da seguinte maneira, eu inclusive tenho essa dúvida. Se você tem uma música que está na internet e você consegue baixar, se existe um download, se existe alguma coisa para baixar, eu particularmente não vejo nenhum tipo de problema que o cara grave um CD com várias músicas que ele baixou na internet. Porque na minha concepção, se fosse algo errado, pirata, as autoridades já teriam intervido, já tinham se metido no meio. Agora, eu baixo, faço um CD com as melhores da Edeni, né? As melhores dos 10 anos da Edeni, e começo a vender de forma pirata, aí é uma coisa. Aí é uma coisa completamente diferente. Isso no meu ponto de vista. Eu posso estar errado. Ouvinte dizendo, compra pirata, leva de brinde o devorador. Tá aqui o ouvinte dizendo. Tá na promoção, hein? A comercialização é crime. Isso daí é previsto por lei, não tem pra onde correr. Se você pegar, fizer isso, colocar no CD e você começar a comercializar isso daí, é crime. Você pode fazer até um esquema, colocar no pendrive, vender o pendrive com mensagens dos outros, com músicas dos outros, com livros. Se você está comercializando, é crime. Se você for pego, é crime. Agora, se você está disposto lá, a Polícia Federal, cara, ela consegue visualizar tudo. Por que não age em relação a isso? Eu acho que isso é até um benefício próprio cantor. Você lança uma música, disponibiliza na internet, alguém pode baixar, pode viralizar isso daí, e você, tanto é que a galera vive fazendo videozinho, colocando no YouTube para gerar visualização, para gerar reconhecimento daquele trabalho ali. Agora, se você baixa isso daí e você comercializa, você está gerando lucro para si, dentro disso daí é crime. Você pode ser JR, uma vez eu comprei um videogame pirata, comprei na ignorância, sabe? Tive muitos problemas, quase perdi o dinheiro. Deus falou comigo de uma forma tremenda, e pirataria nunca mais, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, vários deles opinando, um deles dizendo, JR, eu e a minha tia trabalhamos com confecção de roupas. É pecado a gente fazer peças piratas? É pecado. É, né? É pecado fazer. Mas ela coloca a etiqueta de uma outra. Se ela coloca uma etiqueta de uma outra. Se ela coloca. Não, eu fabriquei uma bermuda, né? Não tem etiqueta de ninguém. Tem minha etiqueta lá, Bilu Bilu. Né? É a roupa Bilu Bilu. Né? Bilu Bilu. Agora, se eu pirata, se é pirata. Esse modelo não é protegido por lei? Se eu coloquei, JR, a etiqueta do pastor aqui da igreja do pastor, estou vendendo sem autorização dele, é pirataria. Agora, se eu fabriquei uma bermuda... Ué, pastor, mas o pirata exatamente parecer o que não é. Não. O pirata que parece o original. Pirata é você ter uma etiqueta de alguém. Então, que parece original. Mas é lógico que não. Mas a pergunta dela foi exatamente isso. A pergunta é essa. Se ela colocar uma etiqueta de alguém, claro. Pirata só pode ser uma coisa que não é verdadeira. Na verdade, réplica, é o que chama? É uma réplica. É idêntico ao original. Né? Isso é idêntico ao original. Há uma crise aí de desejar o que não se pode ter. O cara quer ter uma réplica de um celular de R$6.000. Aí ele compra lá, sei lá quanto se vende, R$300, R$600 no camelô. Ele tá querendo viver uma realidade que não é a dele. O cara vai numa loja dessa daí, parcela lá e sei quantas vezes, um celular de R$300, e o mesmo Android que pega nesse celular de R$300, pega no de 6.000. Só que o cara quer ostentar, ele quer mostrar a marca daquele que tem 6.000. Aí ele não dá conta de pagar o de 6.000, ele vai procurar uma réplica. Por isso vem para sua própria realidade. Por isso que eu entendo que
tudo é uma questão de conscientização. Você precisa ser consciente, porque se eu for pelo que a sociedade me exige, se eu for pela geração ostentação em que vivemos, eu vou viver de bolsa pirata, de blusa pirata, de você vê que a mulherada entendeu? usa umas bolsas que são réplicas, que o original custa R$6.000 dentro de um ônibus. Não, mas, e você vê que é uma incoerência. Explica aqui, explica qual a diferença de pirata para réplica. Não, é igual. É o primo com a linguagem. Vamos trabalhar deixa eu só falar uma coisa. É a mesma aqui. coisa? Não, pera aí, tem que esclarecer. Não é a mesma, é a mesma coisa com nome diferente. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa com um nome mais bonitinho. Deixa só a gente tentar esclarecer uma coisa aqui. Vou pegar o gancho que o pastor Jefferson falou aqui. Eduardo, perdão. Você tem, por exemplo, um telefone da determinada marca. Uma outra empresa faz um telefone com as mesmas características daquele, mas ele tem um nome diferente. Se ele tem um nome diferente, mas a característica é a mesma, isso não é pirataria. Isso não é pirataria, nem réplica. Isso não é pirataria, nem réplica. Eu fiz um determinado... Porque senão, a gente está frito nas igrejas. Porque, por exemplo, você tem um microfone da Shure SM58, aí você pega um Kadosh, que é um exemplo, sim. Pegou um mas modelo, o próprio Shure, mas ele pastor, tem um outro nome. Tem Shure com SHU e tem Shure com CHU. Não, tá entendendo? Eu sei, JR. Esse Shure... Não, eu tô dizendo... Sim, pastorzão. Se esse Shure, a empresa que fez com outro nome, ela está registrada, tem nome, isso não é pirataria. É o que eu estou dizendo para o senhor o seguinte: existem coisas que são absolutamente diferentes, né? O microfone tem a marca Shure e o outro, qual é a marca que o senhor que falou aí? Tem o Sennheiser. Reverebarai, que esse é muito bom também, muito bom, Reverebarai. E tem lá o Shure com CH. O Shure com CH e não o Shure com SHU, ele é propositalmente, ele é para confundir a pessoa. Em geral, ele é uma réplica, ou seja, é um produto que é parecido com o produto anterior, feito de propósito. Há 1.500 anos, eu era menino ainda, pastor Mar já estava no ministério há muitos e muitos anos, havia a marca Adidas, como há hoje, uma marca alemã, né? Como havia também a marca Adias. Não conheço. Sem H. Sem H. Adias. Faltou só o Dzinho. Ela tinha 3 tiras, ela tinha, entendeu? Não sei o que, 3 faixas ali, igualzinho. Só que era Adias. Tá certo? Isso num tempo em que não havia nem o conceito de pirata. Era um conceito de uma outra marca que parece com aquela. Correto. Então você pode ter uma Brastemp, como você pode ter a Brastempo. Mas olha, Brastempo trabalha com ar refrigerado. A grande situação é o seguinte, JR, se a Adias sem H, né? Sem o A, está registrado. Isso, como a Dias. Isso não você é compra o Adias que você quer. Isso pode ter sido uma má intenção de alguém, mas que ele registrou e que a gente tem que ter entendimento. A pirataria é algo que você não tem autorização de ninguém para fazer, que você vende sem nota, não é registrado no INPI, uma série de situações. Agora, pirataria é isso. O Edeni, sim, ouvinte aqui dizendo, JR, eu comprei uma saia numa determinada loja, né? Um mês depois eu vi uma irmã lá da nossa igreja com uma saia igualzinha, só mudou a cor. Ela disse que fez a saia. Isso pode? JR, olha, inclusive dentro do que o pastor Márcio vai responder, falando, irmão, ou não? Hoje você tá dando volta, hein? Não pipoca, não. Não é a primeira, não, que você vai dar uma volta lá. Eu pipocar é ruim. Fico com medo de uma rasgar a saia da outra, não. Pipocar não é comigo. É que eu iria dizer, aliás, vou dizer que tem muito a ver com o que o senhor estava falando, que também existem as inspirações. Que não é uma réplica, não é uma pirataria, mas que são produtos inspirados. Por exemplo, eu já observei que em determinadas lojas de departamento e lojas de departamento boas, porque eu já deixei de comprar muita bolsa pirata e cheguei em lojas de departamento e olhei que o modelo é parecidíssimo. E que com certeza é uma loja de departamento muito famosa, tudo regulamentado. Eu falei, deixei, porque realmente não faz parte de mim comprar. Mas olha aqui, então eu entendo que também há inspiração. O que a irmã esteve respondendo à irmã é que ela teve uma inspiração na saia da... Agora, como é que é o nome daquele papel? Papel que a pessoa faz o molde. Como é que chama aquele? Molde. Papel de molde? Papel de molde, que você fala da costura. Aquele que faz o molde? Não, do é manteiga não. Croquizinho. Croquis é o desenho, bem, ô irmãos, a irmã foi lá passou na loja, a vitrine estava lá.
A irmã não fez a vitrine. Vitrine estava lá, a saia estava lá. A saia olhou para a irmã olhou para a saia. A irmã bateu pegou uma fotinha, um celular, tirou a palavra da minha boca. pegou o celular e clique. Levou para casa, pegou lá, desenhou, levou para a costureira ou mandou pelo WhatsApp, costureira, quero uma igualzinha. A costureira foi lá, fez lá, igualzinho o molde, a foto que ali estava. É pirata? Claro que não. Não? Claramente que não. Não é pirataria. E se ela fizer isso, se quem fotografou é a costureira, não é mais a irmãzinha. A costureira fotografou e resolveu contratar os bolivianos e fez 100 saias daquela. Ok, JR, mas a grande questão é... Não tem problema? Colocou a sua etiqueta? Colocou a etiqueta lá da marca. Vou continuar. Vou continuar, que eu tô vendo a cena. Tá vendo a cena, então vamos lá. Na verdade, a costureira, ela trabalha para uma loja. E a loja é ao lado daquela primeira loja. Então, na primeira loja, aquela saia custa 100zão. É caro ou tá pouco o preço? Você que tem de saia. É pouco? Dependendo do tecido, tá. Tá caro? Tá barato. Então vamos lá. Tá barato? 100zinho lá, 100zinho. A irmã vai lá. Me diz essa loja que eu vou levar a pastora lá. A irmã vai lá e pega essa saia e coloca essa saia. A mesma saia, não é a mesma. É uma saia inspirada. Entendeu? E custa 50. Sim, talvez o que vai diferenciar. Só não é a mesma marca. Sim, a qualidade de tecido pode ser idêntica. Inclusive, eu consegui o mesmo fornecedor do mesmo tecido. Se não tiver a mesma etiqueta, tá valendo, cara. É isso? Nesse caso, tá valendo. Todos de acordo? Existem pessoas que dizem que boa parte das roupas que nós utilizamos são feitas pela mesma empresa. Olha só, mudam a etiqueta. Eu trabalhei com tecnologia, tecnologia. Muitas marcas de TV, LCD, muitas marcas de produto eletrônico do mercado são fabricadas pela mesma empresa e só montadas de forma diferente. Eu sei porque uma TV minha deu problema quando o cara abriu, ela tinha uma marca fora e uns componentes de outra marca dentro. Aí que a gente foi... Você não acha que foi só a sua, não, pastor? Não. Caiu pro senhor aquela? Não, porque eu trabalhei vendendo tecnologia e eu já ouvi a história dos próprios promotores das empresas. Isso acontecia direto. Eu trabalhei para uma confecção. Tá caro a saia da... Isso era revelação, isso não era. Trabalhei para uma confecção. O camarada comprava uma quantidade imensa de tecidos. Sei. Fazia uma quantidade imensa de bermudas e tudo legal. As marcas famosas da região lá, cada uma comprava e colocava a sua própria etiqueta e cobrava o seu preço. Exatamente. Mas o fornecimento era o mesmo. Então, assim, isso não é uma novidade no mercado. Agora, cada um coloca a sua própria etiqueta. Isso não é pirataria. Esse é o ponto. Um fabricante, várias etiquetas. É diferente de ter um fabricante com uma etiqueta, aí tem outro fabricante que pega a etiqueta do primeiro. Aí é pirataria. Que é o ponto. A pirataria está aí. É isso? Usar a etiqueta de alguém sem lhe pagar o direito devido. Até porque no marcas e Muito patentes bem. você protege. Deixo isso, né? para os nossos ouvintes a seguinte pergunta: você é original ou pirata? Conquistou meu coração. 93 Vou dizer uma coisa aqui. Esse negócio da saia, o ouvinte perguntou aqui sobre a saia, é a história da saia, eu inventei aqui, ilustrando aqui. Eu não sei onde é que custa a saia de R$100. Cara, eu e Marcela estamos concordando aqui, tá cara essa caro. saia. O pastor já tá achando barata. O pessoal tá querendo saber onde é que é a saia. Não sei. Chega de mimimi. O jornal Le Monde, que é um jornal francês muito conhecido, publicou nesta quarta-feira um artigo no qual chama os franceses de maus perdedores. Quem que assinou esse artigo, hein, Marcela? Alguns competidores do país, que saíram derrotados em suas respectivas provas, culparam a torcida e até o Comitê Olímpico Internacional por suas falhas. Qual será a próxima desculpa de um atleta francês para fugir após uma falha? Questiona o jornal. Na sua opinião, é mais fácil arrumar uma desculpa que assumir os erros? Sinceramente falando, você costuma ser um mau ou um bom perdedor? Você acha que ultimamente estamos ficando mais cheios de mimimi ao invés de enfrentar os problemas que aparecem? O que pensam vocês? Tem gente, o que acontece é o seguinte: isso daí é um comportamento da nossa natureza caída.
O Adão fez isso. Quando ele pecou, ele foi transferindo a culpa para Eva, que transferiu para a serpente, que no final foi o diabo. Aí o diabo não tinha para quem transferir e acabou assumindo a ocorrência. Então, assim, isso daí já é natural. Você vê que a maior nobreza de um homem é quando ele consegue reconhecer os seus erros. Não, eu errei, eu fui incompetente, ou teve alguma falha. A nossa geração, ela sabe gritar em rede social, agora não sabe resolver nada tete a tete. Porque quando você expõe, você se expõe. Ninguém pode expor uma opinião sem se expor a esta opinião. Verdade. Então você tem que estar exposto para ser, inclusive, confrontado. Mas nossa ideia de confronto é sempre MMA, pancadaria, soco na cara, finalização. Ninguém tem confronto de forma amigável, respeitosa, expondo opiniões. Então a galera prefere ficar colocando culpa em um e outro do que assumir o próprio erro. A grande diferença entre Saul e Davi foi essa. Saul, quando erra, né, e Samuel chega diante dele, ele estava muito mais preocupado com o que as pessoas iam pensar a respeito dele, né? Saul era um homem muito preocupado com a opinião do povo. Ele chega a dizer para Samuel, tá tudo bem, mas vá lá fora e fala para os anciãos, quebra o meu galho. Já Davi, quando erra, se vira para Deus e fala assim: Senhor, eu pequei contra ti somente. Né? Eu acho que nós encontramos muitas desculpas. Há algum tempo atrás, eu fiz entre a igreja, né, 60 dias sem desculpas. Eu fiz como se fosse uma campanha interna e todos os dias eu mandava pro WhatsApp pros membros da igreja para essa situação parar de ficar dando desculpa. Não emagreço, eu dou uma desculpa. Eu não cuido da minha saúde, eu dou uma desculpa. Não vou no culto, uma desculpa. E tem uma frase que muitas pessoas usam que diz: quem quer, arruma um meio. E quem não quer, arruma uma desculpa. Uma coisa que é importante ressaltar também é que quando eu falo do outro, eu mostro muito mais a mim do que o outro. Então, quando eu coloco desculpa em alguém, eu transfiro a minha culpa para alguém, eu estou mostrando exatamente que eu estou errado. A partir do momento que eu já estou transferindo a culpa para alguém, pronto, eu já estou errado. E é muito complicado, porque o ser humano, ele tem essa tendência, o pastor tirou as palavras da minha boca, já começou lá, né? Lá no Éden, Eva nem existia quando Deus, porque a ordem tá na Bíblia, Deus mandou, foi para Adão. Eva nem existia quando Deus mandou o homem, era dele, foi uma coisa para ele, entendeu? E daí vem. Agora, o importante é entender que quando você assume a sua culpa, você cresce. Só que o problema de muito ser humano é que ninguém quer crescer, a síndrome do Peter Pan, ninguém quer crescer, ninguém. E assumir culpa é crescimento e amadurecimento, gente. Eu tenho um conceito de psicologia, acho que eu nunca falei isso aqui, eu sou psicanalista há uns 6 anos. Então eu recebo muitas pessoas mais em consultório hoje do que em gabinete pastoral. Existe um fator na psicologia chamado projeção, que é até um ditado popular que diz que errar é humano. E tem uma piadinha que se faz com isso, que diz que atribuir o próprio erro ao outro é ainda mais humano, porque isso é um fator projeção. As pessoas chegam no consultório e às vezes no gabinete pastoral também para dizer que monstro é o outro. Eu sou um anjo e aquele de quem eu vou me queixar, sim, é um monstro. Nunca vou chegar num consultório para dizer: olha, doutor, eu sou um monstro, eu sou um dragão, eu fiz mal às pessoas, as pessoas nunca vão chegar de cara dizendo isso. Você precisa tirar isso delas. Então você vê nessa questão aqui das Olimpíadas, o fator projeção está acontecendo. Então não é que eu não consegui superar o meu competidor de maneira honesta, de maneira correta, ele é melhor do que eu. Não. Na verdade, houve alguma coisa, eu sou o melhor do mundo, e isso é narcisismo. Aqui a Veja.com, que é quem trouxe a matéria, a gente está com Le Monde aberto aqui também, tratando sobre esse assunto. A lista do jornal é longa e dá vários nomes aqui de atletas que reclamaram, né? Por exemplo, reclamaram das decisões da arbitragem, culparam a Federação Francesa de Tênis por não saber que os atletas precisavam usar roupas da mesma cor e ficaram estressadas por terem que trocar a roupa, entendeu? Quer dizer, elas se entraram com a roupa diferente e ficaram estressados porque foram obrigadas a trocar a roupa, e esse estresse produziu a derrota. Então essa é uma perspectiva. Alguns perderam medalhas, mas para o Le Monde é algo que ninguém bate os franceses, que é ao justificarem os seus erros, justificarem as suas derrotas, ou seja, de alguma forma transferindo a sua responsabilidade. Quando você aplica isso à sua vida, você está transferindo para o outro até a possibilidade de mudança. Você poderia estar assumindo que errou, melhorou, evoluiu. O menino do boxe,
Ele foi eliminado nas 2 últimas Olimpíadas. A primeira fase. O Diego Hipólito também. O Diego Hipólito, a mesmíssima coisa, não é? Então, quer dizer, o derrotado de hoje, ao identificar os seus erros, pode ser o vitorioso de amanhã. Mas se o derrotado de hoje culpa meio mundo pelo que ele fez, pelo que lhe aconteceu, não vai sair do lugar, não vai ter o gosto não é isso? da vitória. Não cresce. Fica complicado, não fica? Derrotas são aprendizagens, derrotas são situações que acontecem para nos fazer refletir por que eu perdi, por que aconteceu, né? E eu vou melhorar, vou avançar. A próxima oportunidade, quando chegar, eu aprendi com as minhas derrotas. Existe a supervalorização da autoimagem, cara. Ninguém quer chegar e falar assim, eu errei, porque assim, não deu, igual o Diego. O Diego foi perfeito nessa última apresentação dele e ficou com a prata porque o grego foi melhor que ele. O cara tirou 16 na ginástica de solo, o que é assim uma nota extraordinária, recorde olímpico, e o Diego foi muito bem e ficou com a prata. Aí tu vê assim, ele falou, não, cara, eu realmente fui muito bem, foi uma das melhores provas que eu fiz, mas o grego foi perfeito, ele vai lá dar um abraço no cara. Então você vê assim, ele no Brasil foi o melhor, mas não conseguiu o ouro. Então a gente vê que hoje a nossa geração, de modo geral, que é o que a gente representa aqui, é uma geração que supervaloriza a autoimagem. Então não posso chegar pro outro e falar assim, poxa, eu errei, me desculpa, não vai acontecer de novo. O que eu posso fazer contigo? Você é melhor do que eu nisso aí. Exatamente. Não há isso, porque quando se libera essa declaração, na mente da maioria das pessoas é uma você forma de se rebaixar, de mostrar uma inferioridade. Exatamente. Cara, e ninguém é perfeito. A não ser que reconheça as suas limitações e procure melhorar todo dia. Você sabe que nós, como brasileiros, estamos melhorando muito, porque prata não se comemorava no nosso país. Prata, ou somos campeões ou não somos nada, né? Infelizmente, em algumas modalidades ainda se pensa assim, mas pô, chegar a ser o segundo no mundo numa Olimpíada é uma honra. Eu acho que a humildade, rapidinho, eu acho que a humildade, ela parte do seguinte princípio: você não precisa, e nem sempre vai ser possível, você ser melhor que todo mundo ou melhor que o outro, mas seja melhor o que você puder, o máximo que você puder naquilo que você faz, entendeu? A partir daí, você precisa concentrar suas energias naquilo que você faz, porque às vezes você deixa de fazer o melhor que você pode porque você está concentrado no outro. A gente vê que a festa da Olimpíada começa com a entrada das nações, todos com alegria, foi aquela coisa linda que todo mundo viu, que foi maravilhoso. E no meio da festa se estraga com uma competição em que eu não aceito que você faça melhor do que eu. Então a festa se estraga, a gente precisa voltar ao sentimento inicial. Estamos aqui para o congraçamento das nações, isso é melhor do que os jogos. Muito bem, diante de nós uma realidade, o mimimi veio para ficar. O mimimi acontece e ele é bastante intenso. Aliás, amanhã nós vamos estar discutindo um assunto aqui que tem a ver com mimimi, né, Marcela? Você tá aí com material aí, não? Tá com texto aí, não? Não, tá lá dentro. Tá lá dentro, mas hoje em dia uma pessoa dá a sua opinião sobre qualquer assunto na internet, especialmente nas redes, que elas multiplicaram isso aí, as reações, elas são muito intensas, né? Tem pessoas que não discutem a ideia, acabam com quem as deu, né? Acabam com quem opinou. Essa agressividade, para muita gente, é um sintoma de uma intolerância à ideia alheia, que pode ser um fato relacionado a este tempo, ou pode ser resultado da ausência de educação, ausência de oportunidade de opinião, ou mesmo na inabilidade para se utilizar a rede, ou as redes. Mas esse não é o assunto de hoje. Não fica bravo comigo. Me tolere, por favor. Um assunto de amanhã. É um assunto de amanhã. Diga aí, Marcela. Na pesquisa do tema principal, nós perguntamos se os ouvintes conhecem casais que estão com problemas assim um com o outro, porque os pais de um deles não respeitam a privacidade. Olha, muita gente, hein? 70% deles conhecem. Conhecem alguém? Conhece. Meu Deus do céu. Ô, pastor Márcio Rocha, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Eu que agradeço, JR. Foi muito bom estar aqui nesse grande feriado. Que todos sejam abençoados, né? Agradecer a Deus porque as Olimpíadas estão aí e graças ao Senhor nossa cidade está em paz, nós não temos tido problema, os sustos foram embora. E você, meu amigo que está aí morando na casa da tua sogra,
Abre o jornal nos classificados, procura um apartamento em nome de Jesus. Edeni, obrigado, Edeni. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, querida. É sempre muito bom estar aqui. Louvo a Deus pela vida de todos. Um beijo no coração de cada ouvinte. E eu quero mandar um abraço especial pro pastor Roberto Medeiros, que tá sempre lá participando no meu Face. E também pro meu casalzinho querido, né? Irmã Maria Helena, nunca mais mandei beijinho pra eles. E o pastor José Carlos, que é o esposo dela. Maravilha. Muito obrigado, pastor Eduardo Merêncio. Obrigado, JR. Quero também mandar um abraço para os 120 missionários da Igreja Quadrangular que estão atuando nesse período de Olimpíadas, fazendo um trabalho maravilhoso nos Jogos. Mandar um abraço para o meu amigo pastor Kleber, da nossa região. Também para a pastora Viviane, que se eu não mandar, já viu quando chegar em casa. Né? Muito bem. Pastor Jefferson, obrigado, um abraço. Quero agradecer a todos por essa oportunidade. JR é bom porque cansei de ouvir pela rádio, ouvir, e hoje a gente está aqui. Cansou? Fazendo parte da rede. É uma expressão. Ah, sim, pois não, tá tranquilo. Muito bom, quero mandar um beijo para minha esposa, a pastora Gabriela, a pastora Selma, minha tia, para minha mãe, pro meu pai também, né? Senão, já viu, né? E dizer para você, ouvinte, que participou com a gente, cara, dê conta da sua vida, se posicione, seja educado em todos os posicionamentos e transparente, Deus vai te honrar. Deus abençoe a todos. Bênção puríssima, muito obrigado também. Hoje é aniversário do nosso querido Roberto Vidal. Apresentação, Roberto Vidal. E Vidal, completando hoje mais um ano de vida. Ô Cid, quantos anos você acha? Dá uma olhada ali, Cid. Você tem aí a idade aproximada do nosso querido Roberto Vidal? Olha, eu sendo amigo do Roberto Vidal, amigão. Imagino que o Vidal tá sendo Matusalém como é. Eu acredito que o Vidal meio fóssil. Ele tá com uns 49 anos já. 49 anos, Vidal? Mas de rádio? Não, de rádio tem uns tem 47, isso tudo de rádio, hein? Não, mas isso eu falei de profissão mesmo. Ele foi companheiro do Marconi. Foi, verdade. Marconi. Na verdade, caminhou com ele. Na verdade, ele estava junto lá com eu esqueci o nome do padre agora que criou o primeiro protótipo. Não foi Marconi, não, foi um padre. Eu esqueci o nome dele. E o Marconi depois fez isso, né? Mas a ideia inicial foi de um padre português que morava aqui no Brasil. Eu esqueci o nome dele agora. Mas o Roberto Vidal estava junto com ele. O Marconi é aquele italiano, né? Que estavam juntos, né? A primeira transmissão. Eles estavam juntos. Estava na época, por isso que ele aprendeu e o cara hoje é professor. Olha aí, que coisa, hein? Impressionante, hein? Vidal é assim, raspa do tacho. Raspa do tacho. Muito obrigado, o Círio Gonçalves está chegando aí, nós vamos orar juntos, minha gente, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração. O pastor Eduardo vai orar conosco aqui, por gentileza, e vamos orar, pastor, por esses temas que nós discutimos hoje aqui, né? Problemas dentro de casa, as questões que envolvem pirataria, original, muito mimimi, gente que não assume a sua responsabilidade. Também vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito carinhosamente todos os dias, e agradecendo especialmente hoje pela vida do nosso querido Roberto Vidal, grande comunicador das tardes da nossa 93 FM, soma com toda a nossa equipe, com muita habilidade, tem uma voz maravilhosa, tem um estilo próprio. Nós agradecemos muito, Vidal, pela sua vida. Pedimos a Deus que continue a sustentá-lo, guardá-lo, tem ministério, é crente, é membro de igreja, envolvido, é uma bênção de Deus. Vamos orar juntos. Amém. Amado Deus, te damos graças por esse dia maravilhoso em tua presença. Ó Deus, pela oportunidade que se abre para as igrejas nesta rádio, Senhor, para que possamos contribuir de alguma forma na vida daqueles que têm dúvida a respeito do evangelho, a respeito da vida. Senhor, que tu venhas abençoar, ó Deus, há tantos casais que passam pelas circunstâncias que foram tratadas hoje. Senhor, que o Senhor dê direção, que o Senhor dê saídas. Pai amado, que todas as dúvidas que os casais venham a enfrentar, Senhor, os pastores estejam capacitados para orientá-los, para direcioná-los. Sobretudo, Senhor, venha com graça sobre a vida deles. Ó Deus, que se houver dificuldades financeiras, que elas caiam, que esse país se retome o crescimento, para que as pessoas tenham condições de manter os seus próprios sonhos, de sonhar em novos sonhos, e que possamos ter, ó Senhor, nesse país, ó Deus, famílias ajustadas, famílias que tenham a contribuir na vida de tantos que necessitam. Te damos graças por essa manhã, pela vida, Senhor, desse ministério que é o Debate 93. Que tu venhas abençoar a todos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.